Olá, boa tarde a você que nos acompanha, boas-vindas a você que está em sintonia com o Serviço à Pastoral da Comunicação, o CEPAC, por meio do YouTube, do Facebook. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui nessa programação, nos caminhos da comunicação, que tem esse objetivo da formação, da capacitação, nas duas vertentes, pensar a comunicação e também a comunicação passo a passo. No Pensar a Comunicação, nós já trabalhamos muitos temas, agora nós estamos trabalhando mais a temática ligada ao Advento, ao Natal. E também na comunicação passo a passo, então, temas práticos de comunicação que já tratamos também aqui neste canal. Então, eu sou a irmã Helena Coraza, da equipe do CEPAC, vou mediar essa apresentação, e hoje nós vamos refletir sobre a temática da comunicação e a alegria do Natal. E temos o prazer, a alegria de ter conosco o padre, professor Edélcio Ottaviani, que é professor da PUC de São Paulo, do Centro Universitário Unifai, onde ele foi reitor até poucos dias. E o padre Edélcio, ele tem esse trânsito entre a pesquisa, o estudo, é doutor em filosofia, professor de teologia, né, com pós-graduação, e pesquisador do Centro de Pesquisa José Comblan, da PUC de São Paulo, e, ao mesmo tempo, ele está com o povo. Ele é vigário da paróquia São Pedro Apóstolo, do Jardim Independência, da região Belém, da Arquidiocese de São Paulo. Portanto, esse trânsito do pensar, da prática, da teoria, é muito próprio das pessoas que têm pé no chão e procuram ter esse anúncio de Jesus Cristo em todo momento. O professor Edélcio também é autor de muitos artigos científicos, e eu vou citar aqui apenas 2 livros com Paulinas, que é Homilia, Espaço para Construir Esperança, e ele também colabora conosco aqui no CEPAC, na disciplina Oratória Sagrada, que o CEPAC ministra para alunos do ITESP, Instituto São Paulo de Estudos Superiores, onde ele trabalha essa temática também da homilia. E um outro livro super interessante, O Coração Desnudo, depois ele pode falar mais de outras publicações. Padre Edélcio, uma alegria tê-lo conosco nessa tarde. Sou eu quem lhe agradece, irmã Helena, agradeço também ao CEPAC, à direção, que me abre esse espaço também para partilhar uma reflexão e poder ir ao encontro de internautas, daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e também auxiliar na preparação ao Natal, né? Sobretudo nesse tempo de distanciamento social. Isso aí. Nós, então, o padre vai desenvolver toda a reflexão sobre a alegria nesse tempo de Natal, e você pode acompanhar, interagir, e no final nós vamos, então, dialogar, complementar, responder a questões que tiver. E eu vou provocar o padre Edélcio, como falar de alegria no tempo de Natal, numa situação tão desafiadora como a nossa. Padre Edélcio, com a palavra, tá? Tá ok, obrigado, irmã. Bom, eu penso em fazer uma reflexão durante uns 25 minutos, no máximo 30 minutos, para que vocês possam também interagir, colocar algumas perguntas, de juntos podermos fazer uma reflexão que nos direcione à celebração do Natal, justamente no que disse a irmã Helena, num tempo tão difícil como esse, né? Um tempo, se a gente pode dizer, de revisão, né? De conduta, de parada obrigatória, um pouco um certo exílio, né? Porque a gente se sente um pouco desterrado, né? A gente não pode ir para lá e nem para cá, a gente tem que ficar mais recluso, não temos a oportunidade de ir ao templo, muitos não vão ao templo há mais de 9 meses, né? As pessoas que são do grupo de risco se restringiram a acompanhar as celebrações em casa. Vejam que há algumas situações que nos remetem
obviamente, dependendo da intensidade, a situação do próprio povo de Deus. Se a gente pensar no exílio da Babilônia, né, onde o povo foi desterrado, foi privado do culto do templo, colocou em questionamento a forma como estava conduzindo a sua vida, há algumas semelhanças, né? Então, como cantar cantos de Sião em terra estranha? Era essa a pergunta também do salmista, né? Quando lhe pediam para cantar cantos lá no desterro da Babilônia. Como cantar cantos, como ser alegre, como festejar o Natal, que é uma festa eminentemente familiar, onde a gente reúne tantas pessoas que há muito tempo a gente não vê às vezes, né? E agora somos privados disto também. Como festejar a alegria do Natal quando a gente tem pessoas de nossas comunidades que estão no risco iminente da morte? Quando a gente teve algum parente ou tem algum parente que está internado por causa da Covid? Como celebrar o Natal? Vejam que há algumas semelhanças, né, à sua pergunta e à situação do próprio povo de Deus. Então, eu queria me remeter justamente a este ponto de partida para levantar algumas comparações também que eu procurei realizar a partir de uma meditação quando me foi colocado por vocês esse tema. Comunicação e a alegria do Natal. Né? Uma vez que estamos na era também da comunicação, como é que a gente pode pensar esses dois temas tão importantes? E eu me remeti a duas passagens do Evangelho de Lucas. O primeiro da Anunciação, né, no capítulo 1, no versículo 26 a 37, e depois o do Nascimento, no capítulo 2, versículo de 1 a 15. Vejam que há algumas semelhanças nesses dois textos, né? Há uma comunicação, há um anúncio, no que diz respeito à passagem da Anunciação, o anúncio de um anjo, né? O anjo Gabriel a uma jovem da cidade de Nazaré, chamada Maria. E a gente tem, então, esse preâmbulo, né, na passagem de Lucas. Vejam que no Evangelho de Lucas também, no capítulo 2, agora na passagem de 1 a 15, temos também uma anunciação de um anjo, não é dado um nome, como é dado no capítulo 1, o anjo Gabriel, no momento da anunciação, mas diz que é um anjo e que anuncia aos pastores uma grande alegria. E então há um paralelo muito interessante que eu me vi, não é, motivado com vocês, partir para essa reflexão dentro desse nosso contexto em que vivemos, dentro de uma situação sui generis, como essa do distanciamento social por causa da pandemia do Covid, a pensar esta comunicação do anjo e, ao mesmo tempo, o anúncio da alegria, tanto da concepção como também do nascimento. Então, eu gostaria, num primeiro momento, e a gente pode passar o próximo slide, pensar, então, a questão da anunciação. Vejam que eu procurei colocar uma imagem que não aquelas comumente utilizadas. Eu quis colocar a imagem mesmo da cultura afro, né, da raça negra, como é este anúncio também para aqueles que habitam o continente africano. Como poderia ter colocado uma imagem do anjo anunciando também a uma Índia, para simbolizar também o continente latino-americano. Ou então, alguém de traços orientais. Enfim, esse anúncio a uma jovem, ele poderia ter se dado em outras culturas. Como hoje a gente pode pensar dessa forma? Como é que nos é anunciada esta alegria e que
cada povo, como é que ele a recebe. Então eu pensei, e portanto utilizei dessas imagens, justamente para nos tirar do lugar comum, para já nos sentirmos, de alguma forma, instabilizados, né? Desterritorializados, para começarmos a pensar por outras perspectivas. Então, primeiramente, a questão da anunciação e pensando naquele que anuncia, naquele que comunica, né? Que é o anjo Gabriel. Aparece o anjo Gabriel. Quem é Gabriel? É importante a gente entender a nominação deste anjo. Vejam que na passagem do nascimento não será dado um nome, mas aqui Lucas faz questão de dar um nome a este anjo, de atribuir-lhe um nome. Ele é um dos 3 anjos nominados pela Bíblia, juntamente com Rafael e com Miguel. Seu nome significa, para algumas interpretações, né, homem de Deus, ou mesmo Deus se mostrou forte. São 2 interpretações deste nome Miguel, lembrando que a partícula El tem sempre a referência a Deus, e que, no fundo, este anjo, angelos, em grego, quer dizer comunicador, é aquele que é um mensageiro, é aquele que leva uma mensagem da parte de Deus, que, ao mesmo tempo, é alguém que se identifica com a condição humana, né? E que mostra toda a epifania de Deus também. Por isso, Deus se mostrou forte. Lembrando que epifania, Phanos é o sagrado, né? Epi é o que está mais acima. Epifania é essa manifestação esplendorosa, gloriosa de Deus. E vemos esse mesmo anjo Gabriel presente no livro de Daniel. Se vocês tiverem a curiosidade de ler esse livro, e eu os convido, é um livro muito interessante, porque fala deste profeta, mas que, no fundo, é uma figura importantíssima, que foi elaborada por um autor que quer, ao aludir a este jovem chamado Daniel, a resistência a todo o poder de dominação, porque o livro foi escrito durante a dominação de Antíoco Epífanes, que era um rei da dinastia macedônica, e que entrou com toda a força na Palestina, e ele quis impor uma política helenizante, quer dizer, desconhecendo a cultura do povo judeu, desconhecendo também, ou não respeitando a própria religiosidade do povo judeu, e perseguindo e matando aqueles que se colocavam contrários à sua vontade. Então, a gente tem ali outros livros que se associam a este período, como, por exemplo, o livro do 1º e 2º livro de Macabeus, no Antigo Testamento. Então, essa personagem, Daniel, é um jovem que tem toda a força. Obviamente, o livro é escrito ele é escrito neste tempo, mas fazendo menção a um tempo anterior, que seria o tempo do exílio da Babilônia. Mas aí, uma vez a comparação, né? O que o povo está vivendo ali, sentindo-se oprimido, desconsiderado, compara-se àquilo que o povo viveu no passado, no exílio da Babilônia. Um pouco como nós fizemos também no início dessa nossa apresentação, pensando no exílio da Babilônia e pensando nesse momento do distanciamento social. Quais são as aproximações que a gente pode fazer? Então, foi nesse sentido que eu pensei em nos remeter a isso. E este anjo Gabriel é, sobretudo, aquele que ajuda Daniel a interpretar uma passagem do profeta Jeremias. Isso está no capítulo 9 do livro de Daniel, no versículo 2 e também no versículo 22. E é dito que é também aquele anjo que instrui Daniel na inteligência.
Então, é interessante perceber que Lucas, ao colocar Gabriel como o comunicador, o anunciador a Maria, ele também está se colocando como aquele que vai instruir, ele vai olhar para esta jovem, mas lhe dar toda a inteligência, toda a capacidade de interpretação do mistério que vai tocá-la, que é a própria concepção de Jesus, o Salvador. É interessante também perceber que nessa passagem da Anunciação, a palavra do anjo é dirigida a uma jovem da cidade de Nazaré, da Galileia, uma região periférica, uma região marginalizada por aqueles judeus de Judá, de Jerusalém, um pouco tida como uma região que foi ocupada por povos estrangeiros e, de alguma forma, se deixou macular pela presença estrangeira. Então, isso está muito ligado à questão do puro e do impuro, de seguir, não é, realmente os passos, né, da tradição judaica ou não. Mas também é uma região que sofre muito preconceito. E o interessante é que o anjo se reporta a esta região já periférica, já que sofre com os preconceitos, a uma jovem do povo. Mas, ao fazer isso, ele anuncia uma alegria. Ele diz, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Veja que a palavra do anjo, em primeiro lugar, a comunicação dentro dessa situação, numa região marginalizada, uma jovem do povo pequena dizendo, alegra-te, cheia de graça. Né? Não tema. É uma palavra para dizendo, tenha confiança, né? E diz, você vai ser a mãe, né, do Salvador, e vai dizer, né, daquele que o Salvador do povo, e o nome Jesus quer dizer Yeshua, não é? Deus salva, né? Então eu vos anuncio uma grande alegria, diz o texto de Lucas, né? Há um projeto de salvação. Eu acho que vale a pena somente a gente ler esse pequeno trechinho do Evangelho para que a gente consiga saborear melhor essa passagem. Eu pego aqui, então, o Evangelho de Lucas, nessa passagem da Anunciação. Né? E nós temos ali no capítulo 1, né? Então, do versículo 26 a 12. E temos, então, a palavra do anjo, não é? Não temas, depois de ele ter anunciado, né, a alegria, né, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Foi isso que a gente disse. Yeshua, Deus salva. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e seu reinado não terá fim. Vejam que é interessante, é um projeto de salvação, né, que é anunciado a Maria. Deus como Salvador, diz o texto de Lucas, mas é também uma palavra que na língua, não é, de Jesus, é Goel, é também tido como o Redentor. Nós encontramos essa palavra no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25, onde Jó, né, como grito do inocente, né, e é por excelência o livro do sofrimento do inocente, vai dizer, eu sei que meu defensor está vivo, meu Goel está vivo, meu Redentor está vivo, meu Salvador está vivo. Há a promessa, então, neste anúncio do anjo, né, de um descendente do trono de Davi, rei justo que procurou estabelecer a elevação do povo de Deus. Quem foi Davi? Foi aquele que criou uma harmonia entre o campo e a cidade, entre as antigas tribos do norte, Israel, e a do sul, Judá. Isso a gente vê no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, né, versículo de 1 a 5. E Davi reinou 7 anos, não é, em Judá,
7 anos e 6 meses, e 37 anos sobre todo Israel. Então, as 12 tribos, né, que são do Reino do Norte, e agora a de Judá, né, que vai formar efetivamente esse grande reino que está sob o cetro de Davi. Então, o que é importante é perceber que da jovem simples virá também o Redentor do povo de Deus, que é da mesma estirpe de Davi. Quer dizer, alguém que vai estabelecer uma harmonização. Não haverá o povo do campo sendo dominado pelas pessoas da cidade, e geralmente os camponeses sendo, de alguma forma, desconsiderados em relação aos interesses da metrópole. Não, um rei que vai pensar no interesse e no bem de todos. Então, aquele que virá, que tem um projeto de salvação, pensa no bem de todos, né? Dessa jovem, então, simples, vai vir o Redentor, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Adonai. Isso nos lembra a passagem, né, de Isaías, no capítulo 11, versículo de 1 a 9, que também nos fala que sobre este rebento que virá, né, repousa o Espírito do Senhor, e ele trará, né, o direito às nações, constituindo-se luz das nações para abrir os olhos aos cegos, soltar dos cárceres os presos e da prisão os que habitam nas trevas. Isso a gente vê no capítulo 42 de Isaías, no versículo 1b, e também 6b até 7. Então, há uma realização da promessa de que, para Deus, nada é impossível. Vejam que alegria que o anjo anuncia a esta jovem, pensando nesta região da qual ela faz parte, que sofre muito por causa da discriminação e também por causa dos altos impostos que o Império Romano impõe a toda a população ali da Palestina. Então, é um povo que trabalha de sol a sol, vive quase que numa situação de escravidão. E o que é belo, não é, na sequência, é o diálogo com o anjo, onde Maria coloca suas dúvidas, como é que isso vai acontecer, né? O anjo diz, o Espírito do Senhor estará com você, e aí a gente se remete a essa passagem de Isaías, e depois de uma pequena explicação do anjo, que quer também dizer, né, tudo isso, todo esse projeto vai realmente acontecer se vocês estiverem atentos à palavra que lhes é anunciada. E Maria diz que se faça, então, em mim, né, a vossa vontade, né, porque ele é o mensageiro de Deus. E aí a gente já tira uma lição desse primeiro momento, né, desta comunicação. A nossa situação de dificuldade, de tristeza, de isolamento, também de insegurança diante do futuro, porque viveremos o tempo pós-pandemia, pode ser revertida mediante a escuta da palavra de Deus e o colocar em prática a palavra anunciada. Podemos passar, então, agora a outra passagem, para não nos estendermos muito, que é a passagem do nascimento. Podemos passar o outro slide? Vejam que aí é Lucas 2, né, o versículo de 10 a 15. Então, a gente também tem ali toda uma contextualização de Lucas, falando do recenseamento de Quirino. Não vamos entrar nessas questões exegéticas, históricas, mas o que é mais importante é que há um deslocamento. A família tem que se deslocar. Quantas famílias, em tempos de dificuldade, não tem que se deslocar, ir ao encontro de uma outra, né, uma outra região, por um ou outro objetivo, no caso de José, porque ele era da tribo, não é? Da mesma tribo de Davi, então ele tinha que voltar à mesma cidade também de Davi, para poder ali se inscrever no recenseamento. Ora, a gente sabe de toda a história, completa-se o momento, né, as dores
os dias do parto, né? E Maria não encontra lugar na sala. A Bíblia de Jerusalém traduz não como não tinha lugar na hospedaria, mas buscando o termo grego, diz não tinha lugar na sala. Possivelmente, né, a casa da família de José, com um grande cômodo, mas não tinha lugar para ele, a não ser, e Maria, próximo ao lugar onde ficam os animais, onde eles comem. E o lugar para receber o Cristo Senhor será nessa manjedoura feita de madeira e contendo a palha que dá alimento ao boi. Então, essa é a imagem que nos foi passada pelo evangelista Lucas e que depois São Francisco também vai querer contemplá-la através do presépio, não é? Então, nessa mesma região, havia pastores que, após o nascimento de Jesus, se viram envoltos na luz da glória de Deus. Lembra que eu falei para vocês da questão da epifania de Deus, né? Então, a glória de Deus é justamente esta epifania. E os pastores se veem envoltos nesta epifania, na qual eles veem um anjo, né? E que lhes diz para também não terem medo. Vejam que a palavra também não tenha medo. Como também o anjo na Anunciação disse a Maria, não tenha medo. Porque essa glória de Deus ela é tão grande que às vezes nos assusta, né? A visão que a gente tem, que Deus nos dá a conhecer do que é o seu projeto, do que ele guarda para nós, às vezes também nos assusta, a gente se acha tão pequeno. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para que isso se realize por meio de mim? Então, aqui há um paralelo muito interessante que pode ser feito também conosco. Não somente entre os pastores e Maria, mas entre Maria e os pastores e nós também, cada um de nós, né? Ao mesmo tempo, essa palavra do anjo dizendo, não tenham medo, né? Porque vocês gozam de uma grande alegria, junto com todo o povo, afinal, nasceu para vocês um Salvador. Lembram que é o mesmo termo, um Redentor, o Goel, que vai tirá-los desta situação. E qual é a situação em que estão os pastores? A gente costuma ver a figura do pastor como uma figura positiva, não é? Principalmente porque Jesus atribuiu a si a imagem do bom pastor. Mas salvo Jesus, o profeta Ezequiel, o próprio Moisés e Davi, que se atribuem também a condição de pastor de um povo, na verdade, no tempo de Jesus, os pastores não eram bem vistos. Dentro da literatura rabínica, o pastor era contado como uma das profissões, né, mas a de menor confiança, e talvez colocados entre aqueles que exploram, entre os ladrões, porque eles vão levar o rebanho para pastar em campo alheio. No momento que eles vão vender as ovelhas, eles podem tentar extorquir o povo, né? Então, há toda uma relação da profissão com o pastor que acabou fazendo com que os pastores fossem também discriminados. Vejam aí um paralelo com a jovem de Nazaré, de uma região também discriminada. E o que é interessante é porque os pastores eram também privados dos direitos cívicos e religiosos. Quando se ia escolher um sacerdote, mesmo que fosse de uma tribo, né, em que tivesse ali toda uma tradição, né, sacerdotal, dentre as pessoas desta linhagem, não se escolhia aquele que exercia o ofício de pastor, como também outros ofícios, o ofício de tecelão, né, o ofício do açougueiro. Também tinham outros ofícios que na época eram discriminados. O livro do Joaquim Jeremias, né, que é publicado também pelas Paulinas, Jerusalém no tempo de Jesus, nos dá essa relação dessas profissões discriminadas. Então, os pastores, né, vivem esta situação e a eles é anunciada uma alegria. Então, é um salvador. Ora, sabemos que a função, né, de um salvador, de um governante, é de trazer a salvação para todo o povo. Na Grécia, o governante era visto como um grande timoneiro que levava a cidade
simbolicamente, né, como um barco em que se encontra todo o povo a um porto seguro. É uma imagem muito bonita, né? Agora, os pastores, no entanto, são os primeiros, não é, receptores desta mensagem de comunicação. É importante perceber esta questão. Eles são aqueles que anseiam para que a sua condição seja respeitada, transformada, os preconceitos sejam transformados e esperam. E o anjo, né, lhes anuncia uma grande alegria. Haverá um Redentor que vai resgatá-los, que vai lhes vai dar a eles de novo a sua dignidade. Então, é bonita esta mensagem, né? Os pastores correm pressurosos e encontram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E veja o que é interessante. São os pastores que contam aos pais o que ouviram falar a respeito deste menino, do anjo, né? E Maria guarda tudo isso em seu coração. Motivada pelas palavras de Gabriel, ela também vai interpretar tudo isso que está acontecendo, né? Quais são esses sinais? Bom, termino esse aprofundamento e passo, então, já encerrando nesses 5 minutos, algumas associações com este tempo, né, atual, né? Comunicação e alegria do Natal. Qual seria a mensagem de alegria para os dias atuais? Vejam que tanto nós podemos nos colocar no lugar de Maria, dessa jovem que anseia também por uma transformação da vida do seu povo, dos pastores, na sua condição de profissão, cada um se colocando num determinado momento nesta situação atual, e não só nesta situação atual, porque a pandemia veio somente agravar algumas coisas que não estavam indo bem. E se a gente puder perceber, se fosse há uns 10, 15 anos atrás, os hospitais, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo, estavam muito mais bem equipados para tratar de uma pandemia do que agora. É que, pouco a pouco, por causa de uma lógica de maiores lucros às custas de diminuição dos custos, a gente foi vendo, não é, a terceirização dos hospitais, a gente foi vendo terceirizações de serviços e redução, né, de todo, né, a gente fala dos EPIs, né, que são aqueles, todos os instrumentos necessários de proteção, né, para os profissionais da saúde, né, e a gente foi vendo a redução disso também. Então, a pandemia só veio trazer mais às claras que há algo que está sendo tirado do povo, né, dos mais pobres, sobretudo. As suas conquistas trabalhistas ao longo de tantos anos também foram retiradas para responder a esta lógica de um lucro cada vez maior daqueles que detêm né, vamos dizer assim mesmo, o capital, o dinheiro, o financiamento, seja da parte da educação, da habitação, da saúde. E a gente pensa, né, também no sentido de que nós somos os mensageiros, que mensagem, então, motivados por este Natal, nós podemos anunciar a homens e mulheres de hoje. E eu penso assim, né, em relação a alguns fatos, né, durante todo esse momento de pandemia, de tanto sofrimento, né, algumas coisas, eu falo somente de duas grandes manchetes que saíram na imprensa, portanto, também ligada à comunicação, nas 2 últimas semanas. Há 2 semanas atrás, falando que a venda de barcos de luxo no Brasil aumentou em 20%. A gente fala, nossa, tem alguma coisa errada. Está todo mundo sofrendo tanto, perdendo seu emprego, não conseguindo comprar nem o básico para alimentação, as filas nas nossas comunidades, né, de pessoas atrás de cesta básica, tem aumentado. O próprio governo teve que fazer ali uma política, né, de subsídio para que não houvesse uma convulsão social durante este tempo
de redução do tempo de trabalho, né, ou mesmo de demissões, e que haja uma parte da população brasileira que tenha condições agora de comprar um barco de luxo, de aumentar ainda, de trocar por um barco de luxo, tem alguma coisa aí que não bate. Ao mesmo tempo, hoje, estão anunciando que na Bolsa de Valores algumas ações estão aumentando, quer dizer, há na Bolsa de Valores um aumento, né, de negociações, então não está tendo uma queda, mas um aumento dos índices da Bolsa. Especulação, então, investimentos, o que está havendo? A gente precisa tentar ler esses sinais. Como o anjo Gabriel nos ensina, através de Maria, a interpretar os sinais, é preciso que a gente também se sinta motivado a interpretar esses sinais, que a gente pode dizer, os sinais do tempo, né? Sinais tanto para perceber quais são vamos dizer assim, os acontecimentos históricos e também as orientações que estão se tendo, né, na condução de políticas públicas, na condução do governo, mas também a orientação que nós estamos dando para a nossa vida, né? E nesse sentido, o que é que a gente pode fazer para reverter essa situação, onde a alegria do Natal não seja só para uns poucos, mas ela seja para todo o povo? Eu vos anuncio um Salvador. A palavra foi dirigida aos pastores, aos pequenos em primeiro lugar. E aí eu digo, então, e eu termino falando, essa palavra não foi dirigida, então, àqueles que estão numa situação melhor, àqueles que podem também gozar de uma situação mais estável, mesmo agora em tempo de pandemia. Eu diria, sim, até podemos dizer que é também uma palavra de alegria. E aí eu só termino dizendo o seguinte: vejam que se a gente tivesse tido um grande investimento no ensino público, agora passando por situações um pouco mais difíceis, onde a classe média teve que tirar os seus filhos das escolas particulares e colocá-los na escola pública, se a gente tivesse investido em escola pública, que obviamente em primeiro lugar vai beneficiar os menos, não é, favorecidos, agora, dentro de uma situação onde as pessoas tiveram que se reorganizar, poderiam estar sendo beneficiadas de um ensino melhor, como poderiam estar sendo beneficiadas também de um hospital público de melhor situação, né? Porque tiveram que deixar até mesmo de pagar o seu convênio médico. Então, eu penso que isso nos faz pensar, né, nesse ponto de interrogação, a partir deste ensinamento de Jesus, a partir desses textos, né, da anunciação e também do nascimento, o que nós podemos pensar para que, no pós-pandemia, a gente não volte ao antigo normal, porque ele estava discriminando ainda mais, mas possamos instaurar um novo normal que seja integrador e libertador e redentor, sobretudo da população menos favorecida, porque é esse o anúncio que nos é dado no Natal. Eu acho que esse é um pequeno preâmbulo que eu poderia dar como motivação para vocês agora poderem colocar uma pergunta através da irmã Helena ou através dos chats. Enfim, eu me coloco aberto a vocês. Muito bem. Nossa, que reflexão profunda, bonita, a partir do Evangelho, trazendo para a realidade. Antes da nossa roda, então, quero dar as boas-vindas aqui a tantas pessoas que nos acompanham, a Maria Hilda Mendonça, o seminarista José, que é de Coxim, a Elia Matos, Cole Laurentz, a Vanderlane de Brasília, que ela diz que maravilha tê-lo conosco, acho que ela foi sua aluna, a Inês Helena, Ivanilda Amaral, eu não sei se eu esqueci alguém, mas sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e agora, quem acompanhou a reflexão toda, ou parte, né, o Padre Edélcio deixou aí a questão em aberto, então, você pode colocar aí no chat a sua opinião, a sua pergunta, a Leda Justo também nos acompanha de Curitiba. Então, sejam todos bem-vindos. Então, pode colocar uma reflexão, concorda, não concorda, o que pensa dessa situação,
Enquanto isso, Padre Délcio, né, vamos aqui esquentando a conversa, né? Eu acho Perfeito. que, de fato, a sua colocação mostra como a palavra de Deus ilumina. E a sua colocação foi muito contextualizada, quem era José, quem era Maria, em que contexto eles estavam, em que contexto nós estamos hoje, e, ao mesmo tempo, qual é a grande alegria que eu vejo? É sempre essa presença de Deus, né? Deus não abandona o seu povo, seja no Antigo Testamento, seja com José e Maria, seja com os pastores. É interessante também, fiquei pensando, por que é que Jesus teria assumido eu sou o bom pastor? Até talvez para redimir uma imagem, né, de que não era lá tão bem vista. Mas, de fato, o seu contexto, né, a alegria do evangelho em todas as culturas, como é importante nós termos presente isso, que nós temos um contexto de migração, de refugiados tão grande hoje. No Brasil, nós estamos aí com migrantes em todo o mundo, mas aqui nós estamos sentindo muito. Uma época de Natal, eu morava em Belo Horizonte, e veio uma família que precisou de hospedagem por conta de tratamento médico, né? E eu disse, nossa, é Jesus, José e Maria que vem neste contexto nos visitar e nós vamos abrir a casa para eles, né? Mas, então, eu acho que você suscita uma série de reflexões e eu estou aqui refletindo um pouco, mas que você que nos acompanha pode escrever no seu chat também. Você sente da mesma forma, você percebe da mesma forma a partir da sua realidade, o que você gostaria de acrescentar, hein, Padre Edelcio? Então, vamos assim, conversando, né? Ok. Primeiramente, irmã, eu queria saudar a irmã Vanderlaine, que lá de Brasília me deu uma saudação. Tenho muito carinho por ela, né? Ela foi sempre uma aluna aplicada e muito interessada. Então, Vanderlaine, meu grande abraço e um Feliz Natal, tá? Para você e suas irmãs com as quais você convive e a sua família. Irmã, eu só queria dizer, dentro deste contexto, que, por exemplo, ao lado dessa bela mensagem de comunicação do anjo, que a gente é chamado a refletir, a meditar, a contemplar, né, essas leituras tão bonitas nesse tempo do Advento e também de Natal, as notícias que a gente recebe a cada manhã. É tão triste, porque às vezes eu fico pensando que não tem um dia em que a gente não veja notícias de grupos de corrupção no nosso país, em todos os níveis, atingindo a saúde, atingindo a educação, né? A questão pessoas do governo envolvidas cada vez mais, né? Isso tira uma esperança ao invés de nos dar a esperança. Mas eu penso que a mensagem do anjo ela é fundamental. É dos pequenos que vai começar a mudar esta situação. A gente não pode esperar daqueles que estão habituados com os mecanismos e dispositivos do poder. É dos pequenos que a gente vai poder começar a mudar as estruturas de poder. E que bom que depois de uma mentalidade transformada, de uma conduta transformada, a gente possa ocupar os micro-organismos de poder. Porque se a gente não der o assentimento a esta lógica da corrupção, ela não flui. Porque o poder, ele é como uma teia de aranha, ele não é centralizado. Ele passa por nós. Então, não é possível que os pequenos se deixem se conduzir por esta lógica. Nós precisamos justamente resistir a esta lógica. E essa que é a grande alegria que nos é dada, né? Ele olha para a pequenez. E é a partir da pequenez que a gente pode instaurar grandes coisas. Mas a gente não pode deixar de ter esta visão. Exato. E eu gostaria de marcar, né? Uhum. Então, eu estava ouvindo nesses dias uma postagem, um vídeo de uma pesquisadora italiana, e ela falava, então, que a pandemia agilizou a quarta revolução industrial, que é essa da digitalização.
avançou, quer dizer, tudo está na rede, tudo é digital, e onde cada vez mais vai... O que você trouxe aqui, essa questão da venda de barcos de luxo, da Bolsa de Valores, onde o capital vai ficar cada vez mais concentrado na mão de poucos, que justamente são esses gigantes, né? Naturalmente, que são os bancos, mas são os gigantes da internet também, os grandes conglomerados, e o planejamento da extinção de tantos empregos com a automação hoje do metrô, dos ônibus, dos aviões, de tantas coisas. Hoje, o carro sem motorista, táxi sem motorista, deu uma série, inclusive, se fala hoje da substituição do professor na educação. E ela dizia assim, não é possível que a gente fique calada, que a gente se resigne a e os governos, os presidentes vão ter que adaptar ao capital financeiro. Então, esse é o desenho. Quando a gente vê, na contramão está o Papa Francisco, com a encíclica social, né, Fratelli Tutti, falando da caridade, da amizade social, na verdade, chamando atenção, e por isso que estou falando, você que nos acompanha, entraram mais pessoas aqui, a Dirce Paulucci, acho que também que está admirando a sua fala e gostando de ouvi-lo. Então, nós que somos, acho que nós estamos do lado dos pequenos, né? Pelo menos deveríamos nos sentir assim, não podemos nos calar, nós temos que nos organizar, nós temos que fazer ouvir a nossa voz, né? A voz das comunidades. Acho que você está provocando para esse lado, e o que eu escuto no rádio também, nas grandes emissoras aqui, jornalísticas, hoje a Bolsa de Valores, a aplicação financeira popularizada, né? Propaganda para que as pessoas invistam façam a sua economia, o seu investimento a partir, não precisa nem R$1.000, a partir de 10, de 30, você vai economizando, vai investindo em ações. Isso está se popularizando também, né? Mas é todo um novo desenho de sociedade, né? Mas, irmã, é só o dinheiro especulando o dinheiro e o papel. E Exato. Isso não gera a produtividade, o investimento na base. E isso que é o grande problema. Como a senhora bem disse, isso vai ficar só na mão de pequenos e de poucos. Agora, como é que a igreja pode, justamente com o Papa Francisco, a senhora lembrou muito bem, através da Fratelli Tutti, resistir a isso e inovar, porque, no fundo, o que é pedido através do anúncio, né, do anjo, é a possibilidade de uma nova conduta. Né? Eu lhes trago uma alegria. E a educação, por mais que seja educação digital, ninguém substitui o educador. Porque educação não é só informação, educação é postura, a gente educa por meio da maneira como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente conduz com responsabilidade o que a gente faz. Isto é verdadeira educação. E eu vejo que quando o Papa fala da amizade social, a amizade você não faz se você não estiver no espaço público, se você não estiver se relacionando com o outro. Porque no meio digital, quando você não quer, você deleta a pessoa e tira ela do núcleo. Fora. Exatamente. Mas o Pacto Educativo Global, que também o Papa Francisco lançou no ano passado, né? Lançou no ano passado e que está sendo aí aplicado muito pelas escolas católicas, universidades, ele parte da Laudato Si, me parece que é o número 215, que fala da necessidade de que nenhuma mudança também da casa comum se faz sem a educação. Por isso que, de fato, você mencionou e sinalizou muito bem quer dizer, o desmanche, o descaso da educação pública. E, por outro lado, os grandes conglomerados competindo hoje com tecnologia, entrando na área da educação, mas qual é a visão? É uma visão humanista? É uma visão do mercado? É uma visão tecnicista? Né? Eu acho que esse campo, se você quiser complementar um pouco mais... Sim, irmã, eu fui gestor de uma instituição de ensino superior durante 8 anos.
no momento em que esses grandes grupos educacionais entraram com tudo, eles têm investimentos altíssimos na Bolsa de Valores. Sabe o que eles estão fazendo agora na época de pandemia? Eles estão dispensando os professores e colocando em salas virtuais de 500 a 600 alunos. Nós, no Unify, resistimos a isso, continuamos em aulas síncronas, quer dizer, em tempo real, com uma sala de aula com as mesmas pessoas, porque qual é o professor que corrige 800 trabalhos com qualidade? Onde ele pode apontar onde o aluno não está indo bem, ele precisa mudar aquilo, ele precisa tomar conhecimento da língua portuguesa, ele precisa explanar bem suas ideias, ele precisa ir ao encontro da verdade, né, da ciência, não do que ouviu dizer, não daquela verdade que eu quero, que é um pouco que está agora na onda da pós-verdade, né? A verdade que eu quero, não a que há. Então, como fazer isso? Eu me pergunto, não é? Eles estão lucrando cada vez mais nesse momento, mas uma qualidade inferior de educação. E as grandes indústrias não vão empregá-los. Elas querem pessoas capacitadas e vai buscar de novo na elite, porque a elite continua com salas pequenas, com professores em salas síncronas. Então, é um grande desafio manter o compromisso com os mais pobres, porque o Centro Universitário Assunção, do qual eu fui reitor Unify, tem um compromisso com pessoas da classe C e D. E, sobretudo, aqueles que querem realmente uma educação de qualidade, mas não têm condições de pagar as grandes universidades. Então, como fazer isso? Eu acho que é um compromisso também como gestor. Exatamente. Então, como dar a oportunidade, porque quando você investe no ser humano, porque a palavra educação é tirar de dentro, né? É ajudar a pessoa a crescer. Nós temos toda a linha da educomunicação, que é justamente formar o sujeito consciente, que assume, que digamos, que articula pessoas, que tem a intervenção social. Em outras palavras, nós estamos falando disso, né? Para quem entrou agora, aí dando as boas-vindas para a Nilce Bedin, para a Dirce, e está todo mundo concordando aqui, gostando da reflexão. Mas, olha, nós partimos aqui, o Padre Delcio partiu do anúncio do anjo a Maria, né? Qual é a boa notícia, né? E do nascimento nas condições. E como trazer, então, essa palavra de Deus, fé e vida, né, Padre Delcio? Fé e vida, como trazer essa palavra de Deus para o contexto atual e como nós podemos ser hoje esses mensageiros de boas notícias. Porque, parece que vai por aí. Se me permite, irmã, o segredo da vida cristã é como fazer de cada dia um Natal. Como é que Jesus nasce na vida cotidiana das pessoas. A gente pode viver a alegria do Natal 365 dias no ano, não somente num dia. Quando a gente promove a emancipação do outro, quando a gente rompe relações de dominação. Às vezes, na pastoral, a gente fala bonito, mas na hora da prática, a gente instaura facilmente relações de dominação e discriminação. Clericalismo, que coloca a mulher em segundo plano, não é? Às vezes, mulheres que assumem uma atitude patriarcal e machista. Ela precisa também combater isso nela. Então, eu acho que há tantas formas bonitas de a gente viver o Natal no cotidiano e se regozijar. A gente pode viver a alegria do Natal em muitos momentos do ano. Sem dúvida. E como você citou a questão da mulher, não sei se eu lhe falei, mas eu fiz um mestrado trabalhando o lugar da mulher nas rádios católicas. De fato, indo a fundo, a gente sofre muito enquanto mulher pela situação. E a gente compreende porque nós, mulheres, fomos educadas no padrão patriarcal. Então, nós reproduzimos muito, se nós não nos trabalhamos, não nos reinventamos, nós reproduzimos um padrão cultural do que a sociedade espera de você. Então, eu procurei ver se a mulher em evidência, já naquele tempo, mais de 20 anos atrás, ela reproduzia um padrão ou se ela inovava. Então, de fato, eu fico muito feliz que você seja nosso parceiro nessa luta, né? E de fato, nós, mulheres, precisamos cada dia nos
converter, porque a sociedade continua esperando de você a submissão, uma série de coisas que não, porque é assim, porque se espera isso, porque se espera aquilo, e você não vive o projeto de Deus profundo, que é mulher e homem, a sua imagem, mas se complementando, trabalhando juntos, né? E não submetendo. Eu queria também dizer, irmã, que não é uma questão de dizer por detrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Não, ao lado de um grande homem existem grandes mulheres. E aqui tem uma Dirce Paulucci, que parece que está acompanhando a gente. Ela foi a minha primeira secretária quando eu fui pároco na Vila Califórnia, 32 anos atrás. Ela era meu braço direito, né? Alguém com quem eu contava, que me ajudou a entender a paróquia na qual eu estava sendo inserido ainda padre novo, com 2 meses de ordenação, junto com o conselho. Então, eu aprendi a ser padre ao lado de mulheres como ela. E eu me alegro profundamente, porque eu vivi muito o espírito de Natal ao lado delas nessa comunidade, uma comunidade que eu amo de coração. Muito lindo, muito, muito apaixonante essa temática. Nós, não sei se você está olhando aí, nós já estamos indo ao final da nossa hora. Isso. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês que nos acompanhou. Divulguem para que as pessoas vejam depois essa live, tanto no Facebook como no YouTube CEPAC Paulinas, porque é um conteúdo de meditação, de reflexão e que nos convida à conversão. Padre Délcio, as suas considerações aí, agradecendo de coração a sua presença aqui conosco, nesta preparação, na alegria do Natal, porque, apesar de tudo, nós cristãos acreditamos na utopia, né? Irmã, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, vocês são grandes parceiras, né? Também na divulgação do saber produzido na universidade e que deve chegar ao povo, porque esse é um terceiro pé da universidade. Ela tem que trabalhar o ensino, ela tem que trabalhar a pesquisa, mas também a extensão. Ela tem que atingir a comunidade geográfica. Então, vocês nos dão essa oportunidade que aquilo que a gente estuda, que a gente trabalha, possa chegar também, não só através dos livros, mas também através dos meios de comunicação. Então, eu queria dar o meu agradecimento àqueles e aquelas que nos acompanharam aqui nessa tarde. Uma alegria imensa de ouvir alguns nomes que me remetem com muita alegria e com muito carinho. E dizer só que eu nunca deixei de armar um presépio na minha vida. Desde que eu pude fazer isso quando era pequeno. E era o presépio da minha avó. E todo ano da minha vida eu armei o presépio. E no momento de armar o presépio, eu sempre meditei essa beleza do Natal. E eu acho que isso me fez com que o presépio acabasse sendo armado no meu coração. Eu me alegro muito com o Natal do Senhor e eu tento fazer um pouco esse Natal do Senhor na vida das pessoas com as quais eu convivo. Era isso. Muitíssimo obrigada. Então, nossos votos de abençoado Natal, que cada dia seja Natal na nossa vida. Que lindo, olha, um padre, um intelectual, uma pessoa aí que você fala, nossa, doutor em filosofia, né, pós-graduado nisso, reitor, com essa alma simples de quem monta o presépio todo ano. É bem o encantamento, a contemplação vem das coisas simples, né? A nossa proximidade de Deus e do povo vem das coisas simples. Muito obrigada pelo seu testemunho, Padre Délcio, pela sua amizade. Obrigada a você que nos acompanha. Obrigada à irmã Gisele, que torna possível essa transmissão. Eu queria novamente lembrar os livros do Padre Délcio, para a Gisele colocar o link aí. Padre Délcio tem o livro Homilia Espaço para Construir Esperança, da Paulinas, oração, o Coração Desnudo, também de Paulinas, então você encontra no site www.paulinas.com.br, você procura lá Padre Délcio, procura pelo título, e você encontra esses livros. Você pode visitar também o site do CEPAC, nós temos uma programação de cursos à distância, né, que você pode fazer nesse tempo, sobretudo, de distanciamento, né? E queria dizer para você que
É uma grande alegria nós estarmos juntos, e na próxima quarta-feira, novamente, mesmo próximo ao Natal, teremos mais uma temática com o bispo de Paranavaí, o Dom Mário Spack, que vai também continuar essa temática da comunicação no Natal, já um outro olhar de uma outra pessoa. Aproveite esse momento para você se preparar bem ao Natal, ajudar as suas comunidades, e continue conosco aqui em todas as quartas-feiras. Visite, inscreva-se no site, no YouTube, no canal do CEPAC, revisitar mesmo a live de hoje. A Ivonete Salustiano está dizendo parabéns, Padre Delcio, irmã Helena, que Deus os abençoe. A você também, Ivonete, e a todos que nos acompanharam, as suas famílias, muitas bênçãos para este ano e para o ano que vem, e vamos ser pessoas que promovem a mudança, né? Muitíssimo obrigada e fiquem com Deus. Obrigado, gente. Feliz Natal.